Fala galera, hoje eu resolvi trazer aqui algumas informações, responder algumas perguntas que a maioria dos meus pacientes e meus seguidores acabam fazendo. Hoje a gente vai falar sobre carboidratos. Primeiramente, o nosso corpo precisa de energia. No fim desse vídeo terão 6 funções do açúcar no seu corpo. Então se você está com pressa, não quer entender muito como funciona, já pula aí para o final e presta atenção porque é muito importante. O objetivo que o nosso organismo tem é sobreviver, proliferar, e acabar continuando a espécie. Então, para isso, é extremamente necessário produzir energia para que consigam ser realizadas as funções celulares normalmente e esse organismo continue perpetuando, beleza? E a nossa principal fonte de energia, ou pelo menos substrato, que vai ser transformado ali em energia no nosso corpo, é a glicose, que é nada mais, nada menos do que açúcar, que é um carboidrato, beleza? Carboidratos são açúcares. Então, o consumo de carboidratos, ele se faz importante justamente por ser a principal fonte de substrato energético. Nós temos uma reserva corporal de açúcar, ou seja, de carboidratos, de glicose, chamada de glicogênio. Essa reserva está presente tanto no músculo, ou seja, glicogênio muscular, a glicose que está ali estocada no nosso músculo, quanto no nosso fígado, que é chamada de glicogênio hepático, ou seja, a glicose que está estocada ali no nosso fígado, para que se a nossa glicemia, ou seja, o nosso açúcar no sangue ali desça, o nosso fígado consegue então liberar parte aí dessa glicose para o sangue para manter níveis normais, beleza? Agora, pensando em um praticante de musculação, por exemplo. No praticante de musculação, existe a utilização desse glicogênio muscular para a produção de energia e você conseguir, então, manter aquele exercício por um tempo determinado e conseguir ter um treino bem feito, bem executado, que vai estressar seu músculo e levar para adaptações como a hipertrofia, por exemplo. Então, a gente já consegue ver que é muito importante. Um maratonista, para ele manter o desempenho dele, ou seja, para ele manter uma boa velocidade durante a prova ali, um pace, que o pessoal chama, ele precisa ter glicogênio e glicose também no sangue, tá? O glicogênio muscular e a glicose no sangue disponíveis para manter a normalidade e ele conseguir seguir aí nessa prova da melhor maneira possível e ter uma boa colocação. Sedentários, a gente, quando não está fazendo muita coisa em casa, está mais deitado, sentado e tudo mais, a gente não utiliza tanto o glicogênio muscular, nem faz grandes utilizações de glicose para fazer reações. A gente está utilizando ali, basicamente, como fonte de energia, a nossa gordura corporal, os triglicerídeos, os ácidos graxos, beleza? Então, para uma pessoa sedentária, não é tão importante fornecer uma quantidade grande de carboidrato, mas ainda assim é importante fornecer carboidrato porque a glicose é também a principal fonte de energia para o seu cérebro. O seu cérebro precisa de glicose para funcionar, ou seja, para você pensar, para você manter um estado emocional e psicológico legal, é interessante você estar fornecendo glicose suficiente para o seu cérebro funcionar. Ah, Léo, mas se eu consumir glicose demais, eu vou acabar engordando. Como eu falei, glicose é uma fonte, um substrato ali que vai ser transformado em energia. Então, se você não utiliza essa energia, para algum lugar ela vai ter que ir. A gente ainda não consegue destruir a energia. A gente consegue utilizar a energia. Se a gente não utiliza, essa energia então vai ser reservada. E a nossa maior e mais potente reserva energética do nosso organismo é o tecido adiposo, ou seja, a gordura corporal. E essa glicose, ela consegue sim ser transformada em gordura. Porém, isso vai acontecer e vai acontecer em uma quantidade grande se você consumir muito mais calorias do que você precisa. Porque a primeira coisa que o seu corpo faz quando ele absorve a glicose é tentar transformar isso em glicogênio. Ou seja, se você é uma pessoa que treina, que está ativa, está gastando glicogênio, você vai utilizar a parte da glicose que você consumiu para repor esse estoque e o resto da glicose que vai estar sendo utilizada ali para fazer outras reações no seu dia. Consumiu a mais do que você precisa, você vai ter consumido mais calorias, ou seja, calorias em excesso vão ser sim transformadas em tecido adiposo, em gordura, na verdade, triglicerídeos que vão ser levados ali para a sua célula de gordura corporal. E vai fazer com que você aumente seu peso, podendo chegar a um sobrepeso e uma obesidade, se isso aí for persistindo durante sua vida, ou seja, se for feito de maneira crônica.
Um dia apenas que você consuma carboidratos ou calorias a mais do que você precisa não vai fazer com que você ganhe quilos e mais quilos, mas fazendo isso o tempo todo, com certeza sim você vai engordar. O problema então não seria o carboidrato, e sim o exagero calórico que chegou ali através dos alimentos fontes de açúcar, que é o carboidrato. Então vamos lá. Funcionalidades da glicose no seu organismo. 1. Produção de energia. 2. Glicogênio. Ela forma ali o glicogênio muscular e hepático que vai te ajudar tanto no exercício quanto na manutenção da sua glicemia. 3. É a principal fonte de energia em exercícios intensos. Quanto maior a intensidade, ou seja, quanto mais ativo também você tiver no seu dia fazendo coisas que vão utilizar ali contração muscular, tudo isso vai fazer com que você use glicogênio. 4. O seu cérebro precisa de glicose para funcionar. Então, para o funcionamento do cérebro, você precisa fornecer carboidratos. 5. Glicose também faz parte da formação do DNA. Ou seja, a glicose ela vai passar por umas reações onde vai ser formado outro açúcar, que pode ser a desoxirribose, formando o DNA, ou a ribose, que vai formar o RNA, e isso é extremamente necessário, seja para a renovação celular ou para a perpetuação da sua espécie. 6. É uma molécula osmoticamente ativa, ou seja, onde tem glicose, vai chegar água. E é estimado que a cada grama de glicogênio, ou seja, você estocou ali glicose no seu músculo, a cada grama desse glicogênio estocado, chama de 3 a 4 gramas de água junto a esse estoque de glicogênio. Ou seja, você consegue ganhar até volume muscular com a utilização de carboidratos. Se você gostou do conteúdo do Nutri, me segue, curte, compartilha, espalha essa informação de qualidade pelo mundo, porque ainda vai ter muito conteúdo para vocês alcançarem o objetivo com a melhor qualidade possível.